Olá, boa noite, pessoal. Bom, hoje vai ser um dia mais de apresentar algumas coisas, certo? Eu acho que a Alcione também tem um aviso aí para vocês. Eu também tenho alguns avisos, algumas recomendações. E vamos começar. Exatamente, Alcione. Eu entendo que hoje foi um feriado, tá certo? Mas ficou muito complicado. Por quê? Nossas aulas vão ficar sempre na segunda-feira. Segunda-feira já era o primeiro dia de aula. Ainda tinha alunos voltando, se matriculando. Na terça e quarta noite, eu não podia. Amanhã à noite, eu tenho uma aula. Tem uma aula, não tem um curso que eu faço. Achei que até imprensar, mas não imprensou. Boa noite, João Silva. Aí eu disse, não, vou... o jeito vai ser na quinta-feira mesmo. Até perguntei ao Ciano, Frank, melhor na quinta do que na segunda-feira com alunos que não estão nem matriculados ainda. Não, perfeito, então vamos lá. E aí a gente vai tentando ajustar, né? Já esperando que hoje iriam vir poucos alunos, tá certo? Bom, pessoal, essa disciplina é Álgebra Linear Básica 1 Extensionista. De novo, tem essa parte aí extensionista. Quero reforçar bem aí com vocês em relação a isso. Por quê? Porque é uma parte obrigatória do curso. Quem decidiu? Foi a coordenação? Fui eu? Não. Veio de cima. Foi uma exigência do MEC quando o curso foi aprovado, que tivesse essa parte gestionista em algumas disciplinas. E aí tem sido eu, o professor que vai estar direcionando vocês nessa parte aí extensionista, tá certo? Mais uma vez estamos aqui. Todo mundo me conhece, não é isso? Essa é a quarta disciplina que vamos iniciar, tá certo? Espero que tenha um bom êxito. Na outra lá de geometria analítica, alguns alunos tiveram algumas dificuldades, natural. Quando chega uma parte nova que é desconhecida, é normal que tenhamos um pouco de dificuldade. Mas estamos aqui sempre para ajudar vocês. Tanto eu como o tutor. O tutor agora não vai ser Manuel, vai ser o professor Elton. Então, na disciplina vai ser eu como professor e o tutor vai ser o professor Elton. E, claro, tem toda uma rede de apoio que vai estar ajudando vocês. Entre eles, a Alcione, em contato com vocês e várias pessoas também por trás disso aí. Uma coordenação, um apoio pedagógico e tudo mais. Esse ano, se eu não me engano, vai ter uma turma nova. Esse ano que eu falo é 2025, certo? Vai ter uma turma nova para fazer o curso de entrar na mais uma turma de matemática. Então, algum aluno que vocês conhecem, algum colega que começou e por algum motivo desistiu, se quiser retornar, eu acho que vai ter a possibilidade agora de dar continuidade ao curso e voltar a ter aí um repercurso, um reinício, certo? Vai ser mais ganho para a gente. Bom, com relação à parte de extensão, pessoal, falar com vocês aqui bem rapidinho. Eu estou ainda montando direitinho com o professor Fábio. Ele vai estar me acompanhando também junto, vai estar junto comigo aí nessa parte de extensão. Eu, professor Fábio, Tiago Pardo e a coordenadora Silvia. E também a Alcione, vou estar sempre perrendo ela também. E Elton, que é o tutor. E aí vamos trabalhar em função disso para quê? Para que semana que vem, ou no máximo na terceira semana, esteja tudo prontinho para que vocês possam dar início aos trabalhos. Dando aqui um spoiler, que vai ser o que a gente está pensando em trabalhar com sistema de equação com duas variáveis. Sistema de equação com duas variáveis nada mais é do que uma representação de duas retas num plano cartesiano. Desculpa. E aí, quando eu resolvo esse sistema de equação, o resultado vai ser justamente a solução do sistema. Por exemplo, aqui, ó.
Deixa eu partilhar aqui a minha tela com vocês. E aí eu vou dar a possibilidade a vocês de trabalhar com GeoGebra. Quem conseguiu teve êxito perfeito. Caso algum de vocês tenha tido alguma dificuldade, a gente pode fazer o quê? Trabalhar com outra coisa, com papel milimetrado, na tentativa aí de facilitar a vida de vocês. Tá certo? Deixa eu só ver aqui. Que seja exato. Pronto, acho que vai dar certo. Pronto, olha só, pessoal. Vejam que isso aqui é um sistema de equação. Olha só. Essa primeira reta, isso aqui é um sistema de equação. É uma equação com duas variáveis. A reta g da função g também é uma equação com as duas variáveis. Se eu resolver aqui esses dois sistemas, esse sistema formado por essas duas equações, o resultado vai ser o ponto de interseção que está bem aqui, ó. Não era bem isso que eu estava planejando. Deixa eu ver aqui se eu ajusto para ficar exato, tá certo? E claro, vamos pensar numa equação que dê uma reta aí exata, tá certo? Pronto. E aí, olha só. Deixa eu tentar aqui mostrar a vocês. Não abriu o ENOTE, só um pouquinho. OneNote. Aqui, ó, só um exemplozinho para mostrar aqui a vocês como é que seria isso, tá certo? Ó, por exemplo, essa primeira reta aqui, a reta G, tem essa equação, ó, x mais y igual a 3. Isso aí é essa primeira reta aqui, ó, a reta descendo. Essa reta subindo, a equação é essa daqui, ó, menos x mais y igual a 3. E aí eu tenho o que agora? Um sistema de equação. Quando eu resolvo isso aqui, o que é que eu vou encontrar? Vamos lá encontrar. Vou resolver aqui por eliminação, vou cortar o x e o x, vou ter aqui 2y, vai ser igual a 6, que eu somo aqui também. Quer dizer que o y vai ser igual a 6 por 2, que é igual a 3. Quem é que vai ser o x? Bom, se o y é 3, o x vai ser 0, não é isso? Porque aqui eu vou ter aqui o x mais o y, que é 3, é igual a 3. Quer dizer que o x vai ser igual a 3 menos 3. X é igual a 0. Quer dizer o quê? Que o nosso ponto de encontro vai ser o ponto 0,3. Deixa eu liberar, acho que tem alguém querendo entrar. Voltando aqui, ó. E aí eu tenho o quê? 0,3. E de fato, olha só. O ponto de encontro, que é esse aqui, ó, ele vai ser exatamente o ponto 0 com 3. É esse ponto aqui, ó, que é o ponto E. É o ponto 0,3, que é exatamente a solução desse sistema. Então, a intenção é que vocês levem isso aqui para os alunos. Aqui é só um spoiler. Vou fazer um roteiro bem direitinho disso aí, tá certo? Não só com essa opção. Essa seria a opção principal, porque ela tem tudo a ver com álgebra linear, tá certo? Essa é a principal, mas eu quero colocar para vocês umas 3 ou 4 possibilidades. E aí, pessoal, a gente está se ajustando. Deixa eu voltar aqui para... Deixa eu parar de partilhar, tá bom? Pessoal, e aí algumas coisinhas vão ser cobradas de vocês agora, tá certo? Ó, a primeira vai ser o quê? Com relação ao relatório.
que vocês coloquem imagens. A maioria colocou, acho que um ou outro não colocou. E com vocês fazendo as atividades, isso é muito importante para a extensão. Professor, aqui no meu grupo tem 4 alunos, um não pôde ir. Justifica por que ele não pôde ir, tá certo? Que acontece. E coloca o nome dos 3 e coloca lá as imagens, tá certo? Tem que enriquecer o trabalho de vocês. E eu vou colocar um roteiro mais detalhado que eu quero em cada parte. Detalhamento, descrição da escola, descrição do ambiente, como foi o acesso, se a direção e coordenação ajudou ou não, se os professores foram participativos também ou não, se eles estavam presentes ou não, se eles precisaram de certificado ou não, tudo isso aí é possível, tá certo? Teve um grupo que disse que os professores queriam certificado. Pode deixar aberto. Que queriam certificado, tá certo? E aí, a EAD forneceu, tá certo? Um certificado de participação no curso de extensão. Isso é importante também para alguns professores, principalmente para a progressão deles também lá na carreira deles e também para a aprendizagem, né? Então, essa seria uma das possibilidades da extensão. Eu falei aqui do que iria ser, né? Algumas coisas que a gente vai ser mais exigente com relação ao relatório tem que entregar. Tem um caso de uma aluna que ela fez direitinho, só que não postou. Não está fechado, passou o prazo. Me avisa a Alcione que a gente abre, dá uma oportunidade para reabrir, recolocar a atividade, o que não pode deixar de fazer. Tá certo? Falta uma prova, mas não falta extensão, para a gente poder ter um bom êxito e aprovação da disciplina, tá certo? Estamos analisando também a questão de atribuir alguma pontuação, tá certo? Mas a priori não. Alguma pontuação para essa atividade de extensão. A princípio não, tá certo? Mas está sendo analisado se é possível, tá ok? Bom, falei de extensão. Dúvidas, pessoal? Frank, Pode falar, Alcione. mas lembrando que esse projeto de extensão, caso o aluno não faça, ele é reprovado, né? Com certeza. Por isso que eu disse, falta uma prova, mas não falta extensão, porque senão você não é aprovado. Quer dizer, não falta nada, viu? Nem falta prova, nem falta extensão, viu? Mas a extensão ela é muito rigorosa. Não fez, não cumpriu, é reprovado direto. Tem nem outra chance. Não tem prova Exato. final, não tem recuperação, não tem nada para isso. Pode falar, Luciano. Não, é mais sobre isso mesmo. E também, eu acho que você também vai ver a possibilidade, né, da se atualização, né, nesse semestre dos projetos, né, de marcar um dia para os alunos socializarem as suas experiências. Isso. Estou vendo isso aí com o Fábio, tá certo? Que seria uma forma de apresentar remotamente mesmo, tá certo? Mas, e alguns alunos do grupo, a nossa dificuldade que a gente tem, Alciano, que a gente está analisando, pensa em tudo, né? Quer dizer, tendo pensado no máximo de coisas que podem acontecer. Uma delas é como reunir 4 alunos a ver de polo diferente para fazer isso. Mas aí, sendo remotamente, eles iriam apresentar como é que foi lá, falar a experiência deles, tá certo? Uma coisa curta, simples. Isso já vai ser ótimo para vocês, porque no final do curso, vocês vão ter um TCC. E vocês fazendo isso é meio que praticando já para o TCC de vocês. Tá certo? Essa também é uma possibilidade. Eu esquecendo, você pode dizer. Inclusive, pode ser uma ideia para vocês aprimorarem e, né, formarem um TCC no final, justamente como você falou, Frank. Isso. Eu lembro que durante a minha graduação nós tínhamos o projeto integrador, que não era de extensão, mas era mais ou menos nesse viés, né? E muitos alunos, eles pegaram as ideias dos projetos integradores, aperfeiçoaram e fizeram um TCC em cima dos projetos. É uma possibilidade. Isso mesmo. É uma ideia muito legal, tá certo? Aproveitar isso aí. E aí você vai ver aquela atividade que deu mais certo, né? Claro, os dados que foram coletados, tá certo? Da melhor maneira possível e já monta o TCC.
A partir disso aí é possível, sim. E Professor, eu achando acredito, cedo? Não, tá cedo não. Para pensar, não tá não. Pode dizer. lembrando que nós estamos iniciando o quarto período, ou seja, o meio do curso, né? Isso. Já é um momento que você realmente, que o aluno ele já reflete se é isso mesmo que ele quer, o que é que ele já planeja o futuro, né? Vai ver o que é que ele vai fazer quando terminar o curso. E esses projetos de extensão, eles servem justamente para isso, para o aluno ver a realidade na sala de aula, né? Ver quais são as dificuldades, quais são os êxitos que eles vão encontrar durante, né, a sua atuação em sala de aula. Eu lembro que no semestre passado, uma aluna me procurou dizendo que estava bastante preocupada porque os alunos não sabiam somar e, quer dizer, a realidade que ela encontrou na sala de aula foi preocupante. Inclusive, ela estava pensando em fazer um projeto, né, para aplicar nessa escola para ver se melhora o rendimento desse aluno, porque ela disse que era triste, assim. E era o que? Alunos de quinto ano, eu acho. Isso. E aí eu quero deixar possibilidades para pensar nisso aí, refletir na sala de aula. Tudo isso serve de dado, de pesquisa de vocês. O que é que pode ser feito? Isso rende muitos trabalhos, tá certo? Para vocês, para congressos, para eventos, tá certo? Possivelmente teremos aí um PIBID, que é bolsas para vocês estudarem, tá certo? E aí, tudo isso aí vai render melhorias, tá certo? Pronto, Alcione, algo mais? Falando em PIBID, eu fui PIBIDiana e o PIBID realmente é um divisor de águas, né? Você vai para a escola, você aplica alguns projetos, você vê a realidade e você ainda ganha por isso. Então, para alguns alunos né, não só se dedicando aos estudos, que temos alguns casos, né, durante esse curso, né, no nosso curso, então, para esses alunos vai ser excelente, uma oportunidade excelente deles estarem em sala de aula, né, auxiliando o professor e também ganhando um dinheirinho Com para certeza. é, auxiliar nos custos. Gostei E da. Pode oi? dizer. Pode dizer. Não, termine. Não, eu gostei do termo pibidiana. Não, e eu quero dizer a vocês que o NAD, a coordenação, né, estão abertos a vocês. Quando tiverem algum problema, podem nos procurar, não sumam, porque semestre passado eu tive casos que o aluno sumiu e veio aparecer no final do semestre. Professor, eu tive um problema e estou fazendo curso e eu não tive como acessar, a internet era ruim. E assim, a gente ainda conseguiu, né, resgatar esse aluno em algumas disciplinas, as outras não foram possíveis, mas assim, é só para dizer a vocês que a gente está do lado de vocês, que vocês precisarem, nós estaremos aptos a ajudar, e é isso. Contem conosco, estamos iniciando o semestre, tem muita coisa para rolar, né? Estamos só no começo, mas estamos no lado, do lado de vocês. Perfeito. Bom, olha só. Falando agora um pouquinho da disciplina. Extensão é isso. Não pode deixar de fazer, tá certo? E agora eu vou falar um pouquinho, focar um pouquinho na disciplina em si. Aqui já começa a ter algumas coisinhas além do que vocês viram lá no ensino médio. E assim, dependendo da realidade, talvez a gente tenha visto bem essas coisinhas lá no ensino médio. Mas assim, eu acho que metade do curso é revisão de coisas do ensino médio. Só vou fazer o quê? Aprofundar um pouquinho cada um deles. Vou seguir o meu cronograma. Vocês já me conhecem, sabem que eu sigo ali à risca o cronograma. Atraso ali no máximo um dia, por algum motivo ou outro, pode acontecer, claro, tá certo? Mas assim, eu tento o máximo seguir aquele cronograma que eu coloco à risca. Olha só aqui, ó.
vou mostrar aqui a vocês a página da disciplina, viu? Eu diminui um pouquinho, na outra a gente colocou, se não me engano, 5 atividades. Não, foi 4, foi 5, para escolher 4, né? As 4 melhores. E aí eu vi que não foi tão bom para os alunos. Então a gente fez o quê? Eu repensei um pouco agora com o tutor, né? E pensamos no seguinte: deixar 4 atividades. Dessas 4, aquela com a nota mais baixa será excluída, tá certo? E aí vou dar uma dica a vocês. Tentem fazer, dar o máximo de vocês nas primeiras atividades, que vão ser as mais fáceis, claro. Lá no final, não que seja difícil, mas são matérias exclusivas, novas, algo que vocês nunca viram. E aí, talvez tenham mais dificuldade. É igual a geometria analítica. Aquela parte inicial foi tudo do ensino médio. A parte final eram coisas novas. Paraboloide, hiperboloide, elipsoide, paraboloide de uma folha, de 2 folhas, ou seja, eram coisas que só se vê no curso superior. Tá certo? Então, lá no final, gerou um pouco mais de dificuldade, que já era esperado, né? Por isso que eu digo a vocês, tente aproveitar ao máximo esse começo aqui. Bom, então aqui sou eu, tá certo? Ó, professor Elton, que é o tutor. A ementa da disciplina está aqui. Deixa eu abrir aqui ela, mostrar para vocês rapidinho. A ementa é a mesma que está lá no PPC de vocês, tá certo? Ó, eu fui colado aqui de cima. Gente, qualquer dúvida, explorem o tutor de vocês, porque ele é excelente. Eu trabalhei com Elton, né? Eu fui tutora de Elton numa disciplina em outro curso. E Elton, assim, estilo Frank. Muito. Então, qualquer dúvida, pergunte lá no fórum de dúvidas, vão no privado dele, de Frank ou de Elton, perguntem, podem explorar o quanto quiserem, porque eu tenho certeza que Elton vai responder, vai atender às necessidades de vocês. Então, explorem bastante. E assim, a gente tem um lema. No máximo, em 24 horas estão respondidos, tá certo? Ou menos, né, claro. A não ser que dê algum problema mesmo, a gente não veja, tá certo? Às vezes passa despercebido. Tem um aluno que eu demorei, não sei por que até hoje, todo dia na página, olha se tem mensagem, e ficou uma mensagem lá 2 dias para me responder. Claro, respondi na boa, não teve problema, mas ele não estava. Eu estranhei ter demorado, certo? E é outro mesmo jeito, é muito comprometido. Isso é muito bom. Olha só aqui, ó. Álgebra linear 1, extensionista. Então, aqui da mente de vocês, ó. A parte de conteúdos é essa aqui, tá certo? Vou tentar ver 90% disso aqui. Vamos trabalhar com a parte de matrizes e determinantes. Operações com matrizes, matriz inversa, determinante, teorema de Laplace, propriedades determinantes. Depois vem a parte de sistemas lineares, que é aqui que eu vou explorar um pouco do GeoGebra, para que vocês levem para as escolas. É daqui que eu estou montando o projeto de extensão de vocês. E aí tem aqui algumas maneiras de resolver o sistema de equação. E aí vem as novidades. Mais ou menos, né? Espaços vetoriais, que não é tão novidade assim. Por quê? Porque a gente já viu espaço vetorial na disciplina anterior, geometria analítica e vetorial. A gente já viu que é um vetor. Isso já é um grande avanço. Já vamos chegar aqui sabendo alguma coisa. E depois, um pouquinho de transformações lineares. Aqui a gente vai ver direitinho, tá certo? Aqui vamos ver pelo menos núcleo e imagem. Dá para ver tudo ótimo, tá certo? Mas vamos devagarzinho. E aí tem aqui algumas referências. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, temos também aqui, ó, a página, certo? Essa página aqui é aquela padrão de vocês. Não, desculpa, essa aqui é o cronograma de vocês, certo? É o que eu montei aqui. Então, hoje, dia 3, às 7 horas, nosso primeiro webinar, que é falando um pouquinho da disciplina, falando um pouquinho da extensão,
falando um pouquinho do conteúdo em si, tá certo? Então, tá tudo aqui. Matriz inversa. Sim, vamos lá. Primeira semana, que já está aí no material, definição e operações com matrizes. É aquela parte fácil, mas é importante saber disso aqui para poder dar andamento no curso. Um curso de matemática, a bronca maior é o quê? É que não dá para vocês entenderem um assunto se vocês não entenderam o anterior. Olha só, chegou aqui em sistemas lineares, mas você não entendeu o que é uma matriz, ou seja, não vai saber de nada aqui. É uma coisa muito encandeada. Um conteúdo depende do outro. Matemática ele é muito assim, tá certo? Já outras disciplinas nem tanto. Por exemplo, história. Estava conversando esses dias com o professor de história daqui do campus, e ele disse, em história, essa história lá do... Claro, algumas encandeadas também, mas outras não. História da guerra tal. Depois história da guerra tal. Se você não entendeu a primeira guerra, dá para você entender a segunda numa boa. Uma outra guerra que houve em outra região, tá certo? Porque às vezes não tem relação nenhuma. Já em matemática, a maioria das disciplinas são todas o quê? Muito relacionadas, tá certo? Por isso que os livros hoje vêm tudo em espiral, porque tem muita ligação. Então vamos lá. Aqui é o que eu acho legal de mostrar a vocês. Definição e operações com matrizes, muito fácil. Matriz inversa determinantes, tá certo? Teorema de Laplace e propriedades determinantes. Pronto. Até aqui é tranquilo. E aí vamos ter a nossa primeira atividade online. Do mesmo jeito, vai ter uma webinar. Vou avisar vocês como é que vai ser essa atividade, como vão ser cada uma das questões, tá certo? E aí vamos fazer a primeira atividade. Ela vai estar disponível para vocês do dia 21 ao dia 28. Claro que, tendo algum imprevisto, a gente estende um pouquinho mais esse prazo. Mas o prazo regular seria de 21 a 28 de outubro, nossa primeira atividade online. E aí continua. Regra de Kramer, escalonamento, posto e nulidade. Isso aqui é muito legal, pessoal. Certo? Não vou dizer que é simplesinho, não, mas é muito legal. Para poder entender isso aqui, ó, e resolver qualquer sistema de equação, tá certo? Aliás, sistema de equação, determinantes gigantes e achar matriz inversa. Dá para fazer tudo isso aqui usando escalonamento, tá certo? Tipos de sistemas lineares, tá certo? Pronto. Até aqui tem tudo a ver com o que vocês viram lá no ensino médio, tá certo? E aí já passou o quê? 2 atividades online. E aí vamos trabalhar com espaço e subespaço vetorial, dependência e independência linear, transformações e aplicações lineares, núcleo e imagem. Encerrou o conteúdo. E aí, nessa semana aqui, eu achei isso interessante, porque na outra disciplina, na última semana teve conteúdo e prova. Eu disse, não, ficou complicado. Vamos parar aqui. Do dia 13 ao dia 20, vamos ter apenas a quarta atividade online. Mais nada. Depois, prova presencial, reposição... Não, a revisão, né? A revisão para a prova presencial, depois prova presencial, reposição e prova final. E aí encerraremos isso aí já em novembro, em fevereiro. Tá certo? Então, esse aqui é o nosso cronograma. Claro que pode ter uma mudança? Pode, tá certo? Mas eu faço o possível para que não tenha. Aqui é só a organização do curso, tá certo? Padrão, vou nem abrir. Informações sobre o fórum também padrão. E aqui o momento síncrono, fórum de avisos, dúvidas, debates. Isso aqui está quase ficando desuso, porque a Alcione é tão eficiente em dar aviso que, em vez de colocar aqui, eu digo a ela, pronto, todo mundo está sabendo já, tá certo? Ela tem esse contato com vocês, muito legal. Unidade 1, matriz, definição e operações. Pessoal, coloquei o material, olha só como o meu padrão mesmo, eu não mudo muita coisa. Até Tiago comentou, muda um pouquinho, mas tá dando certo assim, por que eu vou mudar? Aí tem o material, eu costumo colocar materiais curtos, pequenos.
no máximo 10, 12, 15 páginas. Colocar um material gigantesco, eu acho que ninguém lê, tá certo? Então, tenho essa preocupação. E aqui tem alguns vídeos bem interessantes que eu achei. Até os vídeos eu escolho vídeo curto para poder ser uma coisa mais ágil. Até andando de ônibus você consegue estudar, certo? No Uber, caminhando, dá um jeito, tá certo? Para ouvir esses vídeos aulazinhas. Aqui é um pouco de curiosidade da história da álgebra linear. Aí aqui tem um professor que ele fez um curso bem interessante. Matriz, introdução, elementos da matriz, adição de matrizes, multiplicação por escalar e diferença entre matrizes, diferença e subtração. E aí, pessoal, para vocês, eu coloquei lá 2 materiais. Temos esse aqui. Com 9 páginas só, onde eu vou fazer o quê? Reconhecer matrizes, identificar e estabelecer igualdade entre as matrizes. Eu vou abrir isso aqui lá no OneNote. Que vai ficar melhor para poder manusear com a mesa digitalizadora. Pessoal, alguma dúvida pode perguntar, viu? Como vocês falam um pouco, eu vou embora aqui. Mas qualquer dúvida pode perguntar. Digitar aí. Meu Deus, cadê o OneNote? Tá aqui. Como a tela é em PDF, eu esqueci de colocar ele aqui. Cópia impressa do arquivo. Álgebra linear. Semana 1. Conceito. Pronto. Bom, pessoal, como é mais à vista, certo? Vou só mostrar aqui um pouquinho a vocês do material e já tirar aqui algumas dúvidas com relação a essa parte aqui. Reconhecer a matriz. Uma matriz é uma organização de números em linhas e colunas. Sempre o primeiro valor vai indicar o número de linhas e o segundo o número de colunas. Tenho aqui a definição. Certo? Uma matriz A, quando é matriz A, M por N, sempre isso aqui vai indicar o quê? O número de linhas, que é o primeiro valor. E esse aqui vai indicar o número de colunas. Pronto, tá certo? Então, quando vocês virem a matriz A, 7 por 8, quer dizer o quê? 7 linhas e 8 colunas. Sempre a ordem é essa, tá certo? Bom, pessoal, olha só. E aí temos aqui alguns exemplos, certo? Uma matriz ela pode ser representada por colchetes, como eu tenho aqui, ou por parênteses, tá certo? Quando eu uso só a barra, eu estou dizendo que eu quero calcular o determinante, que vamos ver mais na frente disso aí, tá certo? Então, isso aqui é uma matriz 3 por 2, porque eu tenho 3 linhas, 1, 2, 3 linhas, e 2 colunas, 1, 2 colunas, tá certo? Essa aqui é a matriz 2 por 2, porque tem 2 linhas e 2 colunas, tá certo? Tem um aluno que eu bolo de rir com ele, eu explicando essa parte inicial, que é bem simples, só a definição, ele sempre diz assim, professor, o senhor não tem coragem, não. Isso o quê? De colocar uma dessa aí na prova? Tem, não. Eu boto de rir com ele. Mas eu posso colocar assim. E aí, pessoal, tem alguns modelos de matrizes que recebem aí um nome especial. Por exemplo, matriz linha. Matriz linha é porque só tem uma linha, ó. Uma linha e 4 colunas. É esse caso aqui, ó. Matriz linha. Matriz coluna, só tem uma coluna, tá certo? Coisas
bestas, assim, bem triviais. Mas é bom reforçar o óbvio. Matriz quadrada é quando tem a mesma quantidade de linhas e colunas. No caso aqui, ó, essa aqui é a matriz que a gente chama de ordem 2. Quando falar assim, ordem 2, ordem 3, é a mesma coisa de dizer que a matriz ela é 2 por 2. Isso aqui eu chamo de ordem 2. Ordem 2. Se for 3 por 3, 3 por 3, ordem 3. E assim por diante. Se for 10 por 10, ordem 10. Tá certo? Nesse caso aí é ordem 2, porque tem duas linhas e duas colunas. E pronto. Isso aqui eu quero fazer com vocês. Aqui é o seguinte, ó. Vamos construir a matriz A. A matriz A ela pertence a uma matriz M 2 por 4, onde cada elemento é um número real. É isso que eu estou dizendo aqui, ó. Bom, mas quem é essa matriz? A matriz A já vi que ela é 2 por 4. Quer dizer o quê? Que ela vai ter duas linhas e 4 colunas. E aí eu preciso identificar quanto vale cada elemento. A lei que vai me dizer isso aí parece um pouco com função. Olha só. A lei que vai me dizer quanto vale cada elemento de uma matriz é essa daqui, ó. Se for 2 por 4, faço aqui, ó. E aí eu chamo de matriz genérica, certo? Que é essa matriz aqui, ó. Vou chamar isso aqui de matriz genérica. Esse aí eu nunca vi em canto nenhum, não. Foi eu que inventei. Certo? É a matriz geral, que vai servir para saber cada elemento e a sua posição. Como ela é 2 por 4, vai ter duas linhas, ó. A, 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 A. Pronto, cerrou aqui, ó. É uma matriz que vai ter duas linhas e 4 colunas. Tá ok? Bom, professor, e esse númerozinho aqui embaixo, o que é que isso aqui significa? Cada númerozinho aqui embaixo está dizendo a posição do elemento. Esse elemento aqui, A1, quer dizer que é o elemento que está na linha 1, coluna 1. A12, linha 1, coluna 2. A13, linha 1, coluna 3. E assim por diante. Professor, como é que eu acho esse númerozinho aqui? Fácil. O primeiro número indica a linha. Que linha é essa daqui, ó? É linha 1. Então, 1, 1, 1, 1. Que linha é essa daqui? Linha 2, ó. 2, 2, 2 e 2. Agora, o segundo número vai indicar a coluna. Essa daqui vai ser a coluna 1, coluna 1. Coluna 2, coluna 2. Coluna 3, coluna 3. Coluna 4, coluna 4. Pronto. É assim que eu acho o que eu chamo aqui de matriz genérica, tá certo? Ó, volto a dizer, foi eu que inventei esse nome, tá certo? Não tem livro nenhum do mundo. No dia que eu escrever um livro, eu vou usar essa nomenclatura. Tá certo? Professor, mas como é que eu vou achar cada elemento da matriz? Vamos lá. Para começar, quanto é que vale A11? Eu vou olhar para a lei. O que é que diz aqui na lei? Que se o I for igual a J, a regrinha que eu vou usar é essa daqui, ó. Então, já que nesse caso o I é igual a J, lembrando que o I é a linha, J é a coluna. Que vai ser 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado vai ser 1, mais 1, que é igual a 2. Visto, eu só vou ter que fazer tudinho. Vamos ter que fazer tudinho. Aqui, ó, A21. Vamos achar o A21 agora? O A21 vai ser quem? Vai ser, ó, como o I é diferente de J agora, ó,
Então, vai ser o quê? I menos 2J. Ou seja, 2 menos 2 vezes 1. Aqui vai ser 2 menos 2 vezes 1 é 2, que é igual a 0. Então, eu já achei o elemento A11 e já achei o elemento A21. Pessoal, fazendo aqui os outros, ó, A11 é 2, A12 é menos 3. Opa, cadê o A21? A21 está aqui, 0. Tá certo? Ele fez aí em outra sequência. Vamos lá, olha só. Não vou fazer todos, viu? Estão aqui o restante. E aí, como é que eu faço para montar a matriz? A minha matriz A, ela vai ser uma matriz da seguinte forma. No lugar de A11, vou colocar 2. Então, isso aqui vai ser 2. No lugar de A21, vou colocar o quê? O 0. Aqui vai ser 0. E o restante? Então, aqui calculados, vão ser menos 3, 6, menos 5, menos 4, menos 7 e menos 6. Pessoal, aqui é só fazer o quê? Achar de um por um e depois colocar no seu respectivo lugar. É assim que eu faço para encontrar a matriz A. O professor já estava aí, porque o senhor fez tudo de novo. Esse tipo de questão é importante fazer para que vocês entendam como é o processo. Tá certo? Pronto. Basicamente é isso aí. Tá ok? Essa parte. Agora aqui, ó, igualdade de matrizes. Parece um pouco óbvio, né? Mas assim, duas matrizes vão ser iguais se elas tiverem a mesma quantidade de linhas e colunas. E detalhe, se cada elemento respectivo for igual. Tá certo? Ou seja, é muito óbvio, mas tem que ser dito. E aí, olha só, nesse exemplo como é legal, vamos determinar o A, B, C e D para que as matrizes sejam iguais. Bom, ele está me afirmando que essa primeira matriz aqui, ó, aí aqui eu tenho 2A, aqui eu tenho C mais D, aqui eu tenho 3B, e aqui o 6. Ela é exatamente igual a quem? A essa outra matriz aqui, ó. Que vai ser 4, 1, menos 9 e 2C. E agora, ele quer saber qual o valor de A, B, C e D. Bom, já que são iguais, quer dizer que seus elementos respectivos vão ser iguais. Ou seja, 2A vai ser exatamente igual a 4. Então, vem para cá, ó. 2A é igual a 4. Então, A vai ser igual a 4 dividido por 2 é 2. Já achei o valor de A. Agora, vamos achar aqui o B. Para achar o B, eu faço aqui, ó. 3B é exatamente igual a menos 9. Então, B vai ser igual a menos 9 por 3, que é menos 3. E agora, para achar o C e o D, eu vou achar logo o C, que está mais fácil aqui, viu? Eu sei que esse é igual a esse, ou seja, 2C é igual a 6. Ou seja, C é igual a 6 dividido por 2, C é igual a 3. Para encerrar, vamos achar o D, né? Eu sei que o C mais D, que está nesse local, é igual a 1. Então, vamos lá. C mais D é igual a 1. Mas eu sei que o C é 3. Então, 3 mais D é igual a 1. Isso quer dizer que o D é igual a 1 menos 3, que é menos 2. Pronto. Resolvido aí, certo? Então, isso aí é igualdade de matriz, certo?
duas matrizes vão ser iguais se tiverem o mesmo número de linhas e colunas e se cada respectivo elemento for igual. Aqui é a resolução. Depois verifiquem aí se eu acertei. Tá certo? E aí, pessoal, olha só. Numa matriz quadrada, eu tenho aí alguns elementos, tá certo? Elementos e alguns tipos. Vamos falar um pouquinho agora da matriz quadrada. É só definição, viu, por enquanto? Então, fiquem tranquilos. Olha só, para começar, numa matriz quadrada, só para relembrar, quadrada é quando tem o mesmo número de linhas e colunas, tá certo? Quando tem o mesmo número de linhas e colunas, eu digo que é a matriz quadrada. Então, o que seria a matriz quadrada? Quando tem o mesmo número de linhas e colunas. E aí, aqui é um caso, não é isso? Porque eu tenho 4 colunas e 4 linhas. Nesse caso aqui, eu vou ter uma coisinha chamada diagonal principal, que é essa daqui, ó. Essa que eu sublinhei, eu vou chamar ela de diagonal principal. Muito importante, vão aparecer muito aí em algumas questõezinhas para se resolver, tá certo? E nessa diagonal tem uma particularidade, que é essa daqui, ó. Sempre eu vou ter o I igual a J. No caso aqui, ó, A e I. Quer dizer o quê? Que esse elemento aqui vai ser o elemento A11, aqui é o A22, A33, A44. Lembrando que não é obrigado a usar o A, não. Posso usar o B, o C, o D, tá certo? Para montar a minha matriz. Bom, se tem a principal, temos também a diagonal secundária, que é essa daqui, ó. Essa daqui vai ser a diagonal secundária. Então, essa descendo é a principal, essa aqui é a secundária. A secundária serve para quê? Para nada. Só para ser secundária. Dificilmente aparece alguma questão usando a diagonal secundária, tá certo? É só para dizer que existe a principal e a secundária, tá certo? Bom, e aí nós vamos ter algumas matrizes quadradas especiais. Não vou detalhar muito aqui não, que é só definição. Nós temos a triangular superior, triangular inferior, a matriz diagonal, vamos aqui para o exemplo. A escalar. Tá certo. E a identidade. Bom, vamos lá. Melhor parte aqui, por exemplo. Olha só. Triangular superior. Pessoal, lembram que eu falei da diagonal principal que é importante? Olha aqui ela. Ó. Eu vou pegar aqui a diagonal principal. Vejam que todo mundo aqui abaixo dela é zero. Quando todo mundo abaixo dela é zero, então eu digo que ela é uma triangular superior. Bom, mesma coisa aqui, ó. Vou pegar a diagonal principal. Todo mundo aqui embaixo não é zero, então ela é uma triangular superior. Também, igual a anterior. Professor, mas só tem um 3 ali. Basta ter um para confundir, para dizer que não é, tá certo? Tem que ser todo mundo igual a zero. Essa daqui, ó. Quando eu pego a minha diagonal principal, vejam que todo mundo acima dela é igual a zero. Então, isso aqui vai ser uma triangular inferior. Ok? Então, a inferior é quando todo mundo acima da diagonal principal é zero. Triangular inferior.
Volta para cá. Essa daqui, olha só. Se eu destacar aqui a diagonal principal, percebam que todo mundo é zero, em cima e embaixo. Por isso que ela é uma triangular superior e é uma triangular inferior. Tá certo? Só que um detalhe. Quando ela é triangular superior e triangular inferior ao mesmo tempo, eu digo que ela é uma matriz diagonal, porque só tem elementos não nulos na diagonal principal. Viram aí, pessoal? Só definição. Lembrando que isso aqui é só para matriz quadrada. Essa daqui, olha só. Se eu destacar a diagonal principal, todo mundo acima é zero, é triangular inferior. Todo mundo embaixo é zero, é triangular superior. Também é diagonal, porque quando é triangular superior e inferior, ela é diagonal. E também é escalar. Por que escalar? Porque todos os elementos da diagonal principal é o mesmo número. É tudo igual. E também, olha só, ela é triangular superior, triangular inferior, matriz diagonal e matriz escalar. E aí, essa matriz aqui vai aparecer muito, 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 muito mesmo. É a matriz identidade. Ela é uma matriz diagonal, só que os elementos da sua diagonal principal, todos são iguais a 1. Olha só aqui, ó. São exemplos de matriz identidade. São exemplos de matriz identidade. E aí, pessoal, se for de ordem 2, eu escrevo simplesmente uma matriz I2. De ordem 3, eu escrevo I3. De ordem 4, eu escrevo I4. E assim por diante. Alguém perguntar? Frank, Pode dizer. boa noite. Nesse caso da identidade, também podemos dizer também que ela é escalar também, né? Ou não? Sim. Porque ela tem o mesmo, né? Na diagonal principal, o mesmo termo, né? Que é 1, né? No caso. Né? E isso é também escalar. Ela é diagonal, ela é escalar, ela é triangular superior, ela é triangular inferior e, para fechar, ela também é identidade. Identidade. Ok. Quem falou? João Silva. Ah, certo. Pronto. E aí, quando eu tenho uma matriz onde todo mundo é igual a zero, eu digo que é a matriz nula. Só definição besta, por enquanto, tá certo? E aí, pessoal, oposta é quando muda os elementos da matriz. Por exemplo, aqui, ó, a matriz A. Quem é que vai ser sua oposta? Menos A. É só mudar o sinal. Quem era positivo vai ficar negativo. Quem era negativo vai ficar positivo. Só isso. Tá certo? Aqui nós temos um resumo. E aí tem aqui algumas questõezinhas com a resolução. Mas eu coloquei também uma lista de exercícios à parte, tá certo? Para vocês resolverem e praticarem, tá certo? Tanto perguntando a mim como a Elton, viu? Tentem praticar, porque matemática é isso, é exercitar. Então, essa parte inicial, isso aqui é só o cheirinho, né? Só o começo. Vou preparar um videozinho e vou postar lá com a segunda parte, que hoje já tá avançando aí nas horas, tá certo? Deixa eu voltar aqui. E aí, pessoal, olha só. Isso aí foi só a primeira partezinha com as 10 páginas lá, tá certo? Vejam também a segunda parte, que é a parte de somar matrizes, subtrair matrizes. Não é nada complicado, não, ainda não. Quando for, eu digo a vocês, tá certo? E aí eu quero que vocês participem, façam exercícios, tenham dúvidas, perguntem, para a gente poder esclarecer a vocês, tá certo? Não fiquem no limbo, não. Não guardem dúvidas. Podem perguntar, tá ok? Francisco Gel, Alisson, tudo entendido? João Silva.
Pessoal, eu quero encerrar por aqui. A intenção da aula de hoje era essa, era mostrar para vocês a página, mostrar a disciplina, e mostrar ali um pouquinho do que vai ser a nossa empreitada agora, de álgebra linear. É trabalhar com matrizes, determinantes, sistemas lineares, transformação linear, espaço vetorial, tá certo? E encerrou. Basicamente isso. Tá ok? Como vocês são licenciatura, só vão ver essa. Quem é de bacharelado, vê também álgebra linear 2. Se tiver o PIBID, pessoal, aproveitem, participem, é legal, vale muito a pena. Eu ainda estou compartilhando a tela com vocês? Estou não. É muito importante. Eu não fui pibidiano como foi Alcione, tá certo? Na minha época não tinha isso ainda. Estou ficando velho já, certo? Mas eu fui da Bolsa de Pesquisa, fui do PET, não ia para as escolas, era um trabalho de pesquisa só na universidade. Isso que eu senti falta. Quando eu ouvi falar do PIBID e pesquisei mais, eu vi o quanto é importante, porque é um projeto que os alunos desenvolvem nas escolas, tá certo? E aí isso é muito legal, levar isso para as escolas, levar a faculdade às escolas, tá ok? Pessoal, alguma dúvida? Pode perguntar. Tudo tranquilo? Entendido? Por hoje é só, tá certo? Fiquem atentos aí à próxima aula. Aproveitem aí o resto do feriado. Não sei se aí onde vocês moram imprensou ou não a sexta-feira, tá certo? Emendaram aí até segunda-feira. Ou se vão trabalhar amanhã. Para vocês, um bom trabalho. As próximas aulas vão ficar na segunda-feira, que é o meu dia que eu estou de folga lá, dá para vir com vocês, tá certo? Sexta livre, Alisson, isso mesmo. Não vamos ter sexta-feira mais, tá certo? É porque eu dependo muito também do meu horário aqui no campus. Como eu fiquei lá quarta, quinta e sexta, vou ficar na segunda-feira com vocês à noite. Tá certo? Perfeito. Mas tá bom, já dá uma aliviada à noite. Vai ver um filmezinho, de manhã acorda, vai trabalhar e dá certo, viu, Alisson? Pessoal, participar. Não esqueçam os avisos, viu? Vai ficar tudo aqui gravado. Avisem a quem não está aqui, viu? E um abraço a todos vocês. Até a próxima aula, viu? Vou postar esse material para vocês também lá. Até mais, viu? Alô, um abraço. Valeu!